Boa noite, galera do Papiano. Você que está aí. Seja boa noite, seja bom dia, seja boa tarde, depende da hora que você vai ver. Hoje estou aqui com um convidado super da hora, que é o David. Quer se apresentar? Então, gente, sou David, sou missionário da comunidade Shalom, comunidade de vida, celibatário e atualmente eu moro na Missão de Palmas, no Tocantins. Show. Então eu queria começar esse podcast, que a gente começasse como a gente entrega para Jesus, entregar esse podcast ao Espírito Santo, para que tudo que a gente possa falar hoje à noite nesse podcast seja da vontade de Deus, seja, possa tocar o seu coração, possa tocar os corações das pessoas. Então que a gente possa clamar o Espírito Santo dessa agora, que a gente possa rezar, pedir para que ele venha nos conduzir essa noite, nos auxiliar para que tudo que a gente for falar seja da vontade dele e ao toque as pessoas. Ó, vem Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir essa noite, no nosso falar, no nosso pensar. Ó, vem Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir. Calma, disse a voz. Eu respondo. Que, que clamareis? Toda criatura como Eva, toda sua glória como a flor dos campos. Erva seca, flor floresce, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo semelhante a Eva. Erva seca, flor floresce, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías, de 6 a 8. Vem, Espírito Santo de Deus. E que agora a gente possa estender a nossa mão para o David. David, orar por ele. Agradecer pela sua oferta, pelo seu sim estar aqui hoje com a gente. Agradecer pelo seu ministério, pela sua vocação, celibato, pela sua comunidade de vida. Que a gente possa rezar e interceder pela Virgem Maria. Rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso, entregando pelo seu sim. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dois para dar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não deixeis tentação, mas livrai todo o mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, David, eu queria começar aqui com uma pergunta, sabe aqui? Como você descobriu o celibato? Cara, eu descobri o celibato descobrindo a comunidade, né? É impossível, graças a Deus, nós não termos contato com a comunidade e não termos contato com algum irmão celibatário. Eu sou de Sim, Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte. E aí lá na minha cidade não tinha missão da comunidade, né? Então eu participava de um grupo de jovens e aí não tinha essa realidade, né, de celibato. Inclusive esse grupo de jovens que eu participava fazia parte de uma comunidade na minha cidade que é somente de casais. E aí eu fazia parte de um grupo de sim. jovens de uma comunidade que é uma comunidade de casais, então o celibato ali não estava tão dentro do contexto, né? Mas a primeira pessoa que eu conheci que era celibatário, né, foi um irmão da comunidade de vida que foi pregar num retiro lá na minha cidade. Já a difusão já tinha chegado lá, isso é uma outra história para um outro tema. Mas foi com ele que eu
seminarista, né? E aí eu achei muito legal, né? O tal já chama a atenção o nosso olhar, mas a aliança do Sim. celibato também, né? Um negócio assim que você vê de longe, que brilha. Então esse foi o meu primeiro contato, de fato, com o celibato, né? Eu não conhecia mesmo outra realidade de celibato a não ser o celibato do sacerdócio. Então foi a partir desse irmão que aí todas aquelas curiosidades, né, do jovem que está começando na obra e tudo, querendo descobrir tudo. Eu fui perguntando várias coisas e aí ele foi me falando, mas não era ainda uma dúvida de algo que inquietava o meu coração, porque, tipo assim, eu só queria saber o que era, mas não era nada que me atraísse ao ponto de querer ser celibatário também. Eu só sentia atração pelo carisma, pela vocação, aquela coisa ainda meio tímida. Mas foi mais ou menos desse jeito, assim, né? Depois, nesse mesmo ano, eu tive outros contatos e tudo, mas a pessoa que mais me chamou a atenção no celibato foi o Moisés, porque em 2013 eu participei de um fórum carismático aí em Fortaleza, lá no Ceará Hall, foi quando eu vi o Moisés pregando ao vivo, né? Eu conheci na Jornada Mundial da Juventude, lá na Canção Nova. A minha vida sempre foi meio diferente, assim, mas eu vi o Moisés pregando pessoalmente lá no fórum. E aí o Moisés, a forma como o Moisés coordenava a oração, a forma como o Moisés pregava, a forma como o Moisés olhava para Jesus, aquilo me chamava a atenção, mas ainda eu não sabia que também era por conta do celibato, né? Claro que existe a nossa forma de rezar, de pregar, isso faz parte da nossa espiritualidade, faz e o nosso fundador, claro, a gente olha para ele e vê isso muito forte, muito presente. Mas depois eu fui descobrindo que também era o celibato que ali me chamava a atenção. Show. Era meio com a descoberta, né? Onde você tá com curiosidade de saber mais sobre aquilo, né? Isso. Eu acho que faz parte de todo jovem assim se descobrir aquilo que você está vivendo. Diz Sim. muito da minha experiência com Deus. A minha experiência com Deus foi a partir de uma música do missionário Shalom. Eu nem não tinha experiência de nada de Deus, né? Eu participava da missa e tudo, mas a experiência mesmo de Deus eu tive em casa, através de uma música do missionário Shalom, e aquilo foi fazendo com que eu fosse descobrindo mais o que é isso, o que é Shalom, o que é a comunidade, o que é vocação, o que é estado de vida, e tudo isso foi nesse desejo de jovem mesmo, né? Eu sempre quis saber onde é que eu estava pisando, né? E isso foi algo muito importante que no meu discernimento do estado de vida, isso contou muito e pesou muito. Esse anseio da minha juventude de querer descobrir as coisas, de querer aprofundar e tudo, isso foi muito essencial no meu processo de discernimento do estado de vida. Show. Aí como foi para você descobrir esse chamado, esse estilo de vida? Cara, foi natural o processo, mas não foi. A aceitação ela não foi natural, porque começou a inquietação pela comunidade de vida, né? Quando eu entrei na obra, né, com 15 anos, dos 15 para os 16 anos, e aí eu fui caminhando na obra, né, lá na minha cidade, e ingressei no vocacional com 17 anos, e aí fui trilhando um processo de descoberta da comunidade de vida. Eu passei o ano inteiro caminhando para a comunidade de aliança, mas eu fazia vocacional à distância, e o vocacional à distância era somente para aquelas pessoas que trilham um caminho para a comunidade de vida, né? E meu acompanhador vocacional falava isso, mas eu não queria aceitar a comunidade de vida, né? Eu senti no Sim. meu coração a inquietação e o chamado de Deus à comunidade de vida, mas existiam muitas coisas. Eu estava no ano de vestibular e tudo, dentro do vocacional, e aquela coisa, um turbilhão de coisas dentro da cabeça de um jovem de 17 anos que está ali num dos momentos que eu digo que é um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano, é essa fase, porque é onde você começa a assumir grandes responsabilidades e as suas escolhas naquele tempo ali, sempre as nossas escolhas, mas naquele tempo elas ecoam ainda muito mais na eternidade, né? Então, escolher ali a Deus, a vocação, o chamado à comunidade de vida, para mim foi um passo
que eu calculei muito, assim, né? E eu não aconselho ninguém a ficar calculando. Isso é muito sofrido, assim, é um sofrimento desnecessário. A gente querer ficar calculando os passos que nós vamos dando diante da vontade de Deus. Depois de muito apanhar, eu entendi que a vontade de Deus a gente só vai, né? E deixa que Deus vá conduzindo, vá levando. E aí eu ingressei na comunidade de vida, fui morar em Fortaleza. E em Fortaleza que eu descobri de fato o que era a comunidade, né? Como eu já falei, eu fiz vocacional à distância, fiz a minha experiência numa missão grande, também fiz uma experiência em Natal, mas a vivência mesmo da comunidade de vida, ali, o contato com os missionários todos os dias, que muitas vezes a gente, quando já tem a missão, tem a oportunidade de tocar, né? Eu fui tendo ali. Mas um fato que eu só recordei já trilhando o caminho para o celibato foi na missa de ordenação diaconal do padre Cristiano, do padre Rintz, lá na catedral em Fortaleza. Tem um momento, né, no rito, né, da ordenação diaconal que os diáconos eles fazem não sei se é um voto, se é uma promessa, acredito que não seja voto, né, algum compromisso de viver o Sim. celibato. E naquele momento, eu meio que, tipo assim, abriu os meus olhos, mas eu estava no postulantado, não estava em tempo de pensar em discernir estado de vida. Eu queria entender ali o processo que eu estava vivendo da comunidade de vida. Para mim era tudo novo. Existia um desejo muito grande no meu coração de corresponder à vontade de Deus. Isso sempre existiu. Eu dou graças a Deus por isso. Assim, Deus me deu uma graça e de uma determinação. Foi difícil acolher a comunidade de vida, mas depois que eu abracei a comunidade de vida, eu abracei a comunidade de vida. E aí eu fui dando passos, né, rumo à comunidade de vida. Sim. E nesse momento, eu lembro muito claramente, assim, que dentro do meu coração alguma coisa aconteceu, mas tudo bem. Eu, no dia eu posso ter achado algo bonito, alguma palavra, não sei. E foi discipulado, vivi sem pensar em nada disso, muito tranquilo. Meu discipulado foi assim um ano onde eu vivi a experiência de me decidir por Deus. Sou muito grato a Deus pelo discipulado do Eusébio. Assim, é um lugar onde eu olho e vejo e contemplo tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Fui trilhando, fui enviado em missão aqui para Palmas e trilhando o caminho para a consagração, sem pensar em nada de estágio de vida, né? E sempre deixando para depois. Mas no final do meu D2 eu fui de reciclagem. Fui fazer reciclagem lá na Casa Contemplativa, em Santo Amaro, em São Paulo. E era uma reciclagem que falava sobre Nossa Senhora. Até então, muito tranquilo, assim. A reciclagem, tinham pessoas que eu já conhecia, tinham irmãos celibatários da comunidade de vida, homens, né? Porque, infelizmente, mas isso é algo que está mudando, graças a Deus, nós já vimos mais homens celibatários, né? Eu não digo os Sim. seminaristas, né? Os seminaristas são celibatários, mas eu digo homens que não são seminaristas, celibatários na comunidade. E aí tinham lá dois irmãos que eram celibatários, e aí, nossa, legal, tinha um bem jovem lá, que tinha praticamente a minha idade na época, eu tinha 21 anos, acho que ele tinha 22. E eu fiquei assim, nossa, legal, isso aqui e tal. Mas não não queria tocar nesse assunto. Até que no sexto dia da reciclagem, em uma oração comunitária, uma irmã veio rezar por mim. Eu tava no Ministério de Música cantando. E aí uma irmã veio rezar por mim. E aí ela dizia que, né, Deus dava a ela uma visualização de mim numa igreja, a igreja vazia. Um padre se aproximava do altar e começava a celebrar um casamento. Mas não tinha noiva, não tinha convidados, não tinha ninguém, né? Só tava eu e o padre. Sim. E ali ela dizia que Deus me convidava a um matrimônio espiritual. Até aí, tudo bem. Na comunidade Shalom, todos os membros da comunidade são convidados a viver, né, esse matrimônio espiritual, Uhum. porque o que Santa Teresa diz que é um matrimônio espiritual, a união das vontades, a minha vontade com a vontade de Deus, as sétimas moradas. Ótimo, é isso mesmo, discípulo inflamado, querendo rezar, tudo.
Mas aquilo me deixou muito inquieto mesmo. E aí no retiro pessoal, eu fui rezar e eu disse assim: Jesus, o que é que você quer de mim com essa visualização? Porque eu fiquei realmente muito incomodado mesmo, não era mexido, não era incomodado. Porque eu já tinha escutado um testemunho de uma irmã, da Roneide, que é responsável pelo local aqui em Brasília. E aí era muito parecido assim a visualização, né? Que a pessoa que rezou por ela também teve tudo. E eu fiquei muito inquieto com isso. Eu fui rezar e eu abri a Bíblia, eu pedi a Deus uma passagem. E aí Deus me dava uma passagem que falava que há eunucos que nasceram para ser eunucos, mas há eunucos que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Aí eu já, assim, Jesus, tudo bem. Eu quero, então, uma confirmação. Eu abri a palavra de novo. E aí Deus me deu uma passagem em Isaías, que também fala do eunuco. Mas eu ainda não acredito, eu quero mais um. Tipo assim, se era uma corre atrás da outra, né? A minha Sim. imaturidade diante da voz de Deus. E eu abri a Bíblia de novo, em uma passagem no Cântico dos Cânticos, dizia: Meu amado é para mim, eu sou para o meu amado. E aí eu não tinha mais o que fazer diante da clareza de Deus, né? Porque eu ia dizer o quê, Sim. né? Só se eu estiver ficando doido aqui. Mas foi eu, pronto, ali rezei tudo, fechei a Bíblia e eu passei o retiro pessoal inteiro sem mais dizer nada, assim, eu vou ficar aqui calado porque não vou ficar buscando isso, né? Eu vivia um processo, meu D2 foi um ano muito difícil, assim, de muitas lutas, muitos conflitos interiores, e eu queria mesmo trilhar um caminho focado somente na consagração, assim, de olhar e entender aquilo que Deus, os movimentos de Deus na minha vida, mas não nesse sentido. E aí eu deixei. Já quando eu tinha feito as minhas primeiras promessas, no ano seguinte, 2018, eu comecei a trilhar um caminho de discernimento de estado de vida, mas sem levar em consideração nada daquilo que Deus tinha falado naquela reciclagem. Né? Eu achava que era coisa da minha cabeça. E no meio do ano, eu precisei mudar de formador pessoal. E por providência de Deus, o meu novo formador pessoal era aquele irmão que estava lá naquela reciclagem, que era celibatário, jovem. E eu fui entendendo como uma condução de Deus, assim. Era realmente a providência de Deus que me levava a ter o contato com um homem celibatário, jovem, para que todas as minhas dúvidas e inquietações fossem sanadas, assim, porque mesmo estando na comunidade de vida, ainda existia uma visão muito errada da minha parte sobre o estado de vida, né? Sobre o celibato. Eu olhava para o matrimônio e achava muito belo. Aqui na missão morava um casal e, nossa, né? Cuida dos filhos, cuida da casa, ainda tem a missão e o ordinário da comunidade de vida. Vi os sacerdotes, né? Que estudam, que celebram ali os sacramentos e tudo. Mas e o celibatário faz o quê? Né? O celibatário não faz nada. Mas aparentemente não é nada, né? E aí, nesse tempo, eu fui levando os meus questionamentos para o meu formador pessoal e fui encontrando também as respostas. Foi algo muito natural esse movimento, mas eram respostas aos meus questionamentos acerca do que era, não do se eu realmente queria viver. Eu Sim. vivi. E aí, nesse processo, eu fui me apaixonando por uma menina. E fui vivendo esse caminho assim muito. Eu não sabia para onde eu ia, né? A todo Confuso, instante né? eu era jovem. Oi? Confuso, né? Meio confuso, sabe, cara? É uma confusão, um turbilhão de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu olhava para ela e via nela uma pessoa que me ajudaria a trilhar um caminho de santidade, uma pessoa também de oração e tudo, uma amizade boa. Também eu olhava para o celibato e via também um caminho bom e tudo, mas é algo.
natural, né, do ser humano. Ninguém foi criado, criado, digo, a criação nossa em casa, né? Ninguém foi Sim, educado para ser celibatário, né? Você geralmente é educado para que você cresça, estude, case, tenha filhos e eduque seus filhos, e aí depois tenha os seus netos, e aí você morre e a sua posteridade continua aí o seu é. legado. É. Então não é algo tão natural assim. Então o processo de acolher o celibato foi esse meio que turbilhão assim. E no meio de tudo isso, eu terminei os retiros do caminho do celibato, e aí eu fui para o retiro de discernimento lá em Brasília, em julho de 2019. E lá Deus falou assim, escancaradamente, claramente. Eu já tinha a certeza no meu coração, mas eu não tinha a certeza se eu queria dar esse passo. Hum. Porque graças a Deus nós somos livres para escolher, e bendito seja Deus que não nos deixa sair desse caminho, né? A gente sai se a Sim, gente quiser. Mas Deus deixa a gente foi me escolher. dando. É. Não, pode falar, pode falar. Não, Deus não deixa a gente escolher, ele bota assim, ó, o cara é com você. É, mas aí Deus é tão misericordioso que ele vai dando instrumentos, ele vai colocando Sim, pessoas para que a gente não desvie, né? A gente só sai se quiser mesmo. E aí nesse sim, retiro foi muito importante, assim, o retiro, aquilo que Deus falou, todo o processo que eu vivi, né? Quando eu voltei do retiro, eu fui acompanhado pela minha formadora comunitária, meu formador pessoal. A gente foi juntos trilhando esse discernimento que de fato era a vontade de Deus. Eu já tinha essa certeza no meu coração. E aí com muita dor mesmo, porque eu estava realmente apaixonado. E eu escrevi essa carta pedindo para fazer os meus votos no celibato com uma dor muito grande no meu coração, mas ao mesmo tempo existia uma paz dentro de mim, né? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, esse pedido vai vir favorável e é isso. É essa a conformidade. É esse matrimônio espiritual que aquela irmã proclamou lá na minha reciclagem do D2, essa união das vontades. Onde a vontade de Deus começou a se fazer, a minha vontade, na verdade, né? Começou a se fazer sim. uma com a vontade de Deus. Show. Muito bom. Ah, eu queria saber também aqui, qual, quanto tempo você fez o seu primeiro voto? Qual foi o tempo assim que Então, você. eu recebi minha resposta, né, dia 30 de dezembro de 2019, mas eu só fui fazer os meus votos no dia 16 de outubro de 2020, porque veio uma pandemia no meio Sim, desse processo todo. Aqui em Palmas, a gente está no meio do país, então é meio difícil as coisas chegarem aqui tão rápido. sim. E aí a gente encomendou a aliança e tudo, mas não chegou a tempo. E no meio de tudo isso veio a pandemia, e aí eu fiquei nessa longa espera, que foi algo muito providencial nesse tempo de espera para fazer os meus votos, porque esse tempo de espera foi o tempo onde eu precisei me decidir por Deus, pelo carisma e pelo estado de vida, pela comunidade de vida, mas pelo celibato. Foi um processo de cura, foi um processo de aprender a me relacionar com os outros, com Deus, com os meus afetos. Foi algo muito importante. Então, da pandemia eu também colhi esses frutos de uma adesão mais forte, mais decidida à vontade de Deus pelo celibato nesse tempo de espera. Então, foram 10 meses esperando para fazer os meus votos. Fiz no dia 16 de outubro de 2020, dia de Santa Margarida Maria Alacoque, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, o amor da minha vida. Show. Então um tempo assim bem de espera aquilo que. E algo melhor, né? Sim, sim, não
Em nenhum instante eu reclamei, nem murmurei, mas eu fui entendendo a pedagogia de Deus na minha vida. Existia um tempo de pressa e depois existia o tempo de poda, de purificação, como Deus faz nas nossas vidas, né? Independente se seja um Sim. caminho para o celibato, um caminho para entrar na comunidade, para discernir a sua vocação, tudo, Deus vai tendo essa pedagogia com a gente. Show. O que te ajudou a definir seu estado de vida? Seu estado de celibato? Cara, algumas coisas foram me ajudando, né? O testemunho dos irmãos é o mais importante, porque a gente vai vendo aquilo que a gente lê livro e tem Sim. informações, mas a gente vai vendo o testemunho dos irmãos, tudo aquilo que a gente lê encarnado. E algo que me ajudou muito, muito mesmo, foi uma frase só que me disseram, que o esposo desposa a esposa, né, no caso do matrimônio e vice-versa, Sim. o sacerdote desposa a igreja e o celibatário desposa a comunidade. Esse amor à comunidade, esse amor ao carisma, esse amor à forma de vida, amor à obra de Deus, não que os outros membros da comunidade, os irmãos da obra, de grupo de oração, não sintam esse amor. Mas é algo diferente, existe uma particularidade que a gente não consegue expressar também. Mas dentro de mim sempre existiu esse amor assim incondicional a Deus, mas por meio da comunidade, assim, de entender que a comunidade, a vocação, é o lugar onde eu fui criado para amar a Deus. Isso foi o movimento assim mais importante que eu fui percebendo. Mas eu também fui percebendo muitas coisas na minha vida, na minha infância, né, de lembrar fatos onde com 4 anos de idade eu fui para a missa e ficava chorando porque eu queria comungar, mas eu não podia. Sabe, essas pequenas coisas que foram me Sim. desde sempre existem traços na nossa vida, né? E aí a gente vai descobrindo com o tempo. Mas desde sempre eu pude ir ali pegando fatos da minha vida, coisas que eu fui vivendo que foram me fazendo compreender que de fato era o celibato. Né? O meu desejo de estar ali no meio das pessoas, de conviver. Eu sei que faz parte de nós querer conviver e tudo, nós somos uma família, mas sabe, eu não era concebível na minha cabeça conviver aqui só com uma pessoa. Meu negócio era assim, estar aqui no meio de todo mundo, assim, de movimentar e de se precisar passar a noite todo dia no salão para fazer tal coisa, a gente passa, né? No meu vocacional eu fazia cursinho, é, estudava, né? O ensino médio, ainda tinha o vocacional e na minha cidade não tinha comunidade de vida, só tinha uma irmã da comunidade de aliança, então éramos nós que fazíamos faxina no Shalom, e eu ainda tinha meu nome nessas escalas para fazer faxina e tudo. Então isso sempre foi algo presente na minha vida, esse desejo de me dar, de não medir esforços e tudo. E eu fui encontrando no celibato também essa resposta que eu posso dar com a minha vida. A minha vida é consagrada a Deus como comunidade de vida e ainda mais como celibatário, a minha vida é essa. É cuidar da obra, cuidar dos irmãos da aliança, é cuidar dos irmãos da comunidade de vida, é estar, é me doar, é montar a estrutura de um evento e os irmãos que são casados precisam ir porque tem a família e tudo, e eu vou ficar aqui porque isso aqui é o meu casamento, isso aqui é a minha família, sabe? Esse desejo de me dar até onde eu não possa mais, mas a graça de Deus vai agindo e tudo. Isso também foi me ajudando a trilhar esse caminho para o celibato e abraçar o celibato. Show. Deixa eu ver aqui. Aí como foi pra você a aceitação das pessoas? Da família? Olha, Gabriel, por incrível que pareça, a maior dificuldade de aceitar foi minha. Mas depois que eu assumi o celibato na minha vida, da mesma forma como a maior dificuldade da minha vida é aceitar a comunidade de vida e depois que eu aceitei, tudo ficou mais tranquilo, foi muito. Assim, não é normal para ninguém. Não é normal você dizer que não vai casar, que
também não vai ser padre, nada. Sim. A pessoa meio que se Mas choca. as pessoas ficam chocadas, né? Na minha família, eu acho que o choque não foi tão grande porque eu sempre fui mostrando assim. E minha mãe mesmo, quando eu fui falar para ela, né? Quando eu recebi discernimento, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. E aí minha mãe, né? Qual é a novidade, né? Eu já sabia, eu só esperava que você me dissesse. Mas de vendo também, principalmente quando minha mãe foi falando isso, né, que já existia em mim traços do celibato e que eram perceptíveis. Talvez não aos meus olhos, mas a minha família já via, né? Então, a minha Sim. família foi muito tranquila em relação a isso. Ainda é, graças a Deus. O ano passado eu não fui de férias, eu voltei das férias há pouco mais de um mês, e foi a primeira vez que eu fui em casa como celibatário, né, na casa dos meus pais. E foi algo assim tão tranquilo, né? Todo mundo perguntando como era e tudo. Existe a curiosidade mesmo de, mas se você não vai ser padre, né? Então por que você não vai casar? É tipo um freio? É tipo. Vai E viver isso sozinho. é tipo isso. A preocupação da minha mãe é quem é que vai cuidar de mim quando eu estiver velho, né? Mas tá aqui, quem vai cuidar de mim é a minha família, a comunidade é a minha família. Os meus filhos espirituais são a minha família, os jovens são a minha família. É quem vai cuidar de mim, mas eu não vou vivendo nessa perspectiva de me preocupar com aquilo que virá, não. É vivendo hoje, abraçando a Sim. vontade de Deus hoje, assumindo o celibato hoje, dando um sim a Deus hoje, e pedindo a Deus a graça de perseverar e dar o meu sim para sempre até o fim. Show. Aí o que Aí quais são os seus maiores desafios? Gabriel, o meu maior desafio sou eu mesmo. Existem os diversos desafios, mas o maior desafio sou eu, de não lutar contra Deus, de não querer impor a minha vontade acima da vontade de Deus. Esse é o maior desafio, porque daí surgem todos os outros desafios. Mas existem fatores externos que realmente são muito desafiantes, principalmente no tempo de hoje. Essa semana mesmo, uma jovem, eu estava no Shalom e ela me parou e ela, olha, eu sempre tive a curiosidade de saber assim, mas qual é a maior dificuldade de ser celibatário? Eu falei isso, que a maior dificuldade era eu. Mas existem coisas que são, assim, hoje, infelizmente, elas vão tentando nos tirar de Deus, e não só os celibatários, todos aqueles que trilham um caminho de santidade, queremos Deus que no nosso coração arde o desejo de fazer com que todas as pessoas conheçam pelo menos esse caminho de santidade. Esse desejo pela evangelização, de fazer com que todo mundo tenha uma experiência com Deus, todo mundo precisa conhecer o amor de Deus. Mas para nós que já trilhamos esse caminho de conversão, esse caminho de santidade, hoje em dia é muito difícil você ter os seus olhos puros, a sua imaginação aqui, ela fica trabalhando muito, seus ouvidos escutam coisas que você não escutaria. Você não, você vai colocar para assistir a missa meio-dia, mas antes de começar a missa tá passando lá a propaganda de um TikTok, de um kawaii com Sim. uma mulher lá toda sensual e tudo. Então, o apelo do mundo é muito forte também. Isso muitas vezes é uma dificuldade. Não é tipo assim, ah, meu Deus. Porque nós não somos os super-homens, nem as mulheres maravilhas. Nós somos homens e mulheres de carne e osso, que têm desejos, que têm afetos. Nós lutamos para que isso não seja maior em nós. Para que a minha vontade, para que os meus afetos, eles não me dominem. Isso é algo muito belo no celibato e é algo que todos nós somos convidados a viver, essa castidade, essa continência, né? Mas nessa continência perfeita, essa luta, em meio a tudo isso, se manter firme ao propósito que eu fiz a Deus, me manter firme àquilo que eu me comprometi diante de Deus e dos meus irmãos, ali de joelhos no altar. É muito difícil viver nesse tempo
com todas essas coisas, músicas que às vezes eu escuto que eu fico assim, meu Deus, né? Não é de agora, sempre existiu, mas hoje em dia está tão mais assim escrachado que Preciso. é complicado, né? Mas eu também vejo isso não como algo totalmente ruim, mas como uma oportunidade de ser testemunho em meio a tudo isso. Em meio a um mundo hipererotizado, em meio a um mundo hipersensualizado, eu poder ser ali um sinal, não por mérito meu, mas por graça de Deus, de poder ser um sinal ali no meio de tudo isso. Né? Das pessoas poderem olhar para mim e enxergarem algo diferente. De olhar para um irmão, para todos nós, mas de olhar para um irmão celibatário, e a Lívia é uma pessoa onde ela pode se relacionar sem medo, onde ela pode se dar uma amizade sem medo, sem segundas intenções, um olhar puro, olhar para a pessoa com um olhar puro. As pessoas, hoje, elas têm necessidade de serem olhadas nos olhos com um olhar puro, assim como Jesus olhou para Maria Madalena e ali aconteceu aquele movimento, aquela explosão da misericórdia dentro do coração de Maria Madalena, que gerou essa conversão. As pessoas, elas têm necessidade hoje de ter esse olhar. E eu vejo em meio a tudo isso, a todas essas dificuldades, essa oportunidade de ser diferente. É uma alegria ser diferente. Não porque, meu Deus, eu sou bonzão. Mas é muito bom, assim, sempre é um motivo para evangelizar quando estou na rua, alguma coisa é quase sempre, quando eu vou pagar alguma coisa, supermercado, as pessoas veem a aliança, veem o sinal, e você é padre, não sei o quê, aí eu começo a falar que sou celibatário, e ali eu vou, e aí é evangelização, e vai-se embora. É uma forma de evangelização. Com certeza. A forma como a gente se porta, a forma como a gente se veste, tudo. Não é que a gente se veste diferente, eu tô com a camisa aqui, Star Wars, eu sou jovem. Mas esse desejo de em tudo resplandecer essa novidade, porque o mundo perdeu esse sentido da pureza. Então, de Sim. trazer com a minha vida esse sentido para os outros. Para as pessoas, de não precisar dizer nada e ao mesmo tempo estar dizendo tudo. De estar no aeroporto, numa fila e uma pessoa chega aí, olha, você é diferente. Eu, dessas férias, eu vivi essa experiência de estar no aeroporto, uma pessoa me parou assim, você é diferente. Eu falei, meu Deus, você está dizendo que eu sou diferente, que eu sou feio, porque não sei. Mas ela, você é diferente, você tem alguma coisa, você sorriu e eu vi algo diferente. E ali eu comecei uma evangelização e por providência de Deus, essa mulher sentou do meu lado, na poltrona do avião, e a gente foi conversando de Natal até Brasília. E eu já rezei por ela, pelo filho dela, pelo esposo e tudo. Então, viver uma experiência de evangelização sendo eu, normal, Sim. esperando o avião decolar. Entende? É ser essa. Encontrar nessas Autenticidade. dificuldades. Isso mesmo, essa autenticidade de encontrar nas dificuldades, encontrar nas minhas limitações, as minhas fraquezas, um impulso para não querer mais viver essas coisas, para mostrar com a minha vida algo diferente, uma realidade nova, diferente até mesmo para a igreja. Né? Muitos testemunhos também de pessoas que são de outros grupos de oração e tudo, que quando descobrem que um leigo pode ser celibatário, né? Deus, que coisa assim. Então, essa experiência de viver essa novidade, de a cada dia ser constrangido por Deus, nesse amor, nessa misericórdia, nesse reconhecimento da total dependência da graça de Deus, que vai me fazendo escolher por Ele a cada dia. Show. E como você ia falando daí, dessa experiência, eu me recordei que eu estava lendo um livro hoje, mais cedo. Aí o livro falava justamente isso, que um jovem carismático, católico, cheio do carisma, não precisa explicar o que é casta. Ele não precisa explicar, pois a sua postura, o seu jeito e maneira de reagir, sobriedade, fala por ele. Sobre o seu jeito de ser, já explica por. Já é uma forma de evangelizar.
Com certeza, a forma como nós acolhemos as pessoas, a forma, como eu já falei, né, a forma como nós olhamos para as pessoas, o nosso desejo de olhar no olho da pessoa e encontrar nela ali o coração dela, a alma da pessoa, isso Sim, é evangelização, né? E a partir dessa experiência de olhar no olho é que vem as palavras, é que vem o uso dos carismas e o convite, o primeiro anúncio, mas o primeiro passo, né, a gente de viver essa experiência do celibato, mas um jovem mesmo que busca viver a vontade de Deus, independente do seu estado de vida, da sua vocação, da sua forma de vida, é viver essa experiência de que eu fui olhado por Deus, eu fui misericordiado por Deus, e agora eu tenho essa mesma missão de olhar para os outros e também ser misericórdia, de também ser anúncio. O anúncio ele acontece no primeiro contato, né? As palavras e o que vem depois, ela é consequência desse desejo do coração de comunicar algo a alguém. E essa comunicação ela acontece nesse olho a olho, nesse desejo de fazer com que a pessoa viva aquilo que eu vivo. Essa experiência que transborda. Que aí, como São Francisco já nos disse, evangelize se necessário, use palavras. Seja celibatário, seja casado, seja sacerdote, seja comunidade de vida, comunidade de aliança, Shalom, Obra Lumen, Canção Nova, sei lá o que você seja, mas o primeiro impulso do nosso coração, desse desejo de encontrar o coração do outro, já é a evangelização. Externar isso que é aí onde a gente vai entrar, os instrumentos todos que a gente tem para evangelizar, mas o coração está aí, nesse desejo de anunciar, nesse desejo de transbordar aquilo que eu vivo, de sim. dar aquilo que de graça eu recebi. Show. Ah, eu queria saber também uma pergunta que todo mundo, acho que todo mundo já faz pro secretário. Como é pra você, assim, o sentido, né, secretário ficar sozinho, aquela coisa de, meio que a solidão, essa coisa meio, Cara, é como eu te falei, né? O tempo que eu fiquei até fazer meus votos foi algo assim muito interessante, porque eu sempre tive muito medo de ficar sozinho, muito medo mesmo, assim. Eu posso até gostar de ficar na minha, às vezes de ficar no meu quarto sozinho, mas tem que ter alguém em casa. E durante a pandemia, eu fiquei sozinho na casa masculina. O- Teve um irmão que voltou, acabou tendo de missão, era aliança missionária, outro irmão foi transferido. Eu fiquei sozinho, só eu de homem na casa masculina, isolado. A gente não, durante a época mais forte da pandemia, o ano passado, a gente não ia para casa comunitária. Então eu fiquei realmente sozinho. E ali eu vivi uma experiência de uma solidão povoada por Deus e povoada pelos irmãos. Ao mesmo tempo que eu fiquei sozinho, eu não estava sozinho. Eu tinha. Aí eu comecei, cara, a fazer um milhão de coisas. Eu mandava mensagem para uma ovelha que fazia muito tempo que eu não tinha mandado. Aí eu, ei, deixa eu rezar por ti e tudo. E isso eu fui entendendo também o que era a experiência do celibato, né? O celibato não é uma solidão. É uma solidão porque eu sim, não vou ter uma pessoa do meu lado a todo instante. Mas é uma solidão povoada, porque todos estão aqui e todos necessitam, não é que as pessoas necessitem de mim, mas do meu cuidado. Eu preciso me dar às pessoas. Eu não vivo uma solidão me alimentando, alimentando as minhas carências, alimentando as minhas fragilidades, mas é uma solidão de onde eu posso me dar. E nesse me dar, essa solidão vai sendo povoada. Eu vou me dando nos acompanhamentos, eu vou me dando nas pessoas que me procuram, eu vou me dando no meu apostolado, na minha casa. Eu vou me dando, e aí eu vou descobrindo uma solidão diferente. Né? Uma solidão onde Deus é ali aquele que preenche, e amando aqueles que Deus ama, eu também vou sendo preenchido. E, cara, eu tenho muitos amigos, eu converso com muita gente, tá? Terminou o Missão no Shalom, eu saio falando com o povo, terminou o ministério, eu saio ali. Porque é essa experiência do celibato, é de mostrar que eu não. A escolha que eu fiz não me faz infeliz, ela me faz muito mais feliz. Porque eu não escolhi só um, né? O Nádio José trocou 10 por um, sim, eu escolhi ter todas as pessoas ao meu lado. Deus escolheu para mim e eu escolhi viver essa vida. E não é nunca, né? Só tem um ano que eu fiz os meus votos,
Mas desde sempre eu vivi, desde que eu entrei na comunidade, eu vivi o celibato, né? O celibato formativo, depois do discipulado, celibato formativo, renovei o celibato formativo, quando me consagrei, renovei o celibato formativo, porque eu fui vivendo essa experiência de que o celibato não me tira nada, mas livremente eu dou e recebo tudo. Recebo a presença dos irmãos, recebo a presença dos jovens. É muito, para mim, é muito caro esse contato com os jovens, esse estar aqui e poder testemunhar a minha vida e tudo. Então, eu nunca me senti sozinho. E eu espero em Deus também nunca me sentir, nunca deixar que as pessoas que estão aqui se vão. E mesmo que tudo passe, Deus ainda vai continuar. Ter a certeza de que não, quando se tem Deus, quando se Deus é o centro, não existe solidão. Encontrar também nesse tempo onde as pessoas possam se ausentar, sempre, sempre encontrar Deus. E aí a solidão ela vai ter um sentido, porque eu não vou estar de fato sozinho. Eu vou estar com aquele que nunca me deixou sozinho. E essa é a experiência que me faz feliz. Aí também começa essa questão da amizade, você tem amizade em relação assim, com as mulheres, com as meninas. Cara, é muito interessante, assim, porque eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Até mesmo quando eu podia namorar e tudo, eu sempre fui muito de boa, eu sempre me relacionei bem. Assim, eu sempre fui muito tímido, mas eu sempre também consegui me relacionar, assim. Quando eu sou amigo. E aí eu fui aprendendo a ser amigo de Deus e amigo dos homens, assim. Então eu converso e tudo. Mas com as meninas, uma vez uma pessoa, eu ainda nem tinha feito meus votos, nada. E aí uma pessoa, ela veio falar comigo, uma irmã da comunidade de vida, ela disse assim, olha, é muito bom ter a sua amizade porque eu me relaciono com você sem medo. Porque a forma como você se dá na amizade não mostra a verdade, que você não tem interesse, que não tem nada por trás, mas você é você e eu me relaciono contigo sem medo. Isso também me ajudou muito a trilhar esse caminho para o celibato, assim, de realmente a forma como eu me relaciono, uma relação de amizade, é meio diferente. Assim, eu nunca vou para a amizade já com interesse de algo, mas eu vou sempre livre e desarmado. Então eu e no desejo de me dar, de conhecer a pessoa, de conhecer a história e tudo. Então, é muito interessante isso também. Eu acho que é uma característica forte do celibato, essa capacidade relacional, assim, de se dar sem interesse, sem querer buscar nada. Não digo só com mulheres, mas com os homens também. Essa capacidade de se dar sem esperar que o outro retribua, mas o desejo de dar aquilo que tem. Show. E uma pergunta que é, se você não fosse celibatário, não fosse consagrado da comunidade de vida, o que você seria? Rapaz, eu te confesso que eu não sei. Eu entrei na comunidade pensando que eu seguiria uma profissão que hoje eu talvez já não sei se eu seguiria. Entrei na comunidade com muitos planos que hoje eu tenho 25 anos e antes da comunidade, com 25 anos, eu já estaria vivendo uma vida totalmente diferente, mas eu já não sei mais se seria essa vida. Eu encontrei na comunidade de vida e no celibato e na comunidade Shalom a minha vida, assim. Então, eu não consigo hoje projetar algo fora disso aqui. Posso até tentar, seria algo muito fantasioso, mas de verdade, do fundo do meu coração, eu não consigo projetar a minha vida fora da comunidade de vida sem ser celibatário. Não, não passa pela minha cabeça assim. Vem várias coisas e ao mesmo tempo nada se encaixa. E você já chegou no tempo assim de frio da sua vida que você pensou, não, agora eu vou desistir de tudo, ter algum momento de crise, algum. Cara, tive vários. E esses momentos, eu acredito que isso acontece na vida de todo mundo. A gente vai vivendo fases da nossa vida. Os primeiros tempos, existe um apaixonamento, um desejo de dar, de se ofertar e tudo. E aí a gente vai sendo purificado. Muitas coisas
vão sendo purificadas na nossa vida. E já teve momentos que eu olhei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Hoje mesmo eu estava preparando uma pregação e refletindo sobre isso com o meu postulantado. Eu vivi muito essa experiência assim, de olhar para aquilo que eu estava vivendo e querer olhar para trás. Dizer, meu Deus, vale realmente a pena? Tudo isso que eu estou sofrendo aqui, tudo isso que eu estou vivendo, mas de encontrar em Deus um sentido, de encontrar na voz de Deus um sentido, de saber que Deus, ele é fiel nas suas promessas e já diz a palavra de Deus que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que virá. Essa glória não é aqui, nem é a glória que os homens falam, né? Mas a eternidade, né? Ter o olhar voltado para o céu, para aquilo que Deus tem para mim, é muito salvífico na minha vida, porque aí eu tiro o olhar das coisas desse mundo. Não que eu seja o homem mais santo do mundo, não, Ave Maria, eu já queria ser. Mas somente de existir o desejo no meu coração de buscar honestamente viver esse caminho de santidade, já é algo que me faz permanecer. E as dificuldades elas vêm, as crises elas vêm, e elas servem para que eu dê uma resposta mais madura, uma resposta mais decisiva, uma resposta mais determinada diante da vontade de Deus. Eu já cheguei até aqui, já sou T4, no ano que vem, se Deus quiser, eu começo a trilhar o processo dos definitivos e desejo que seja para sempre, né? E espero que Deus também deseje e me dê a graça de permanecer. E agora sim, uma mensagem, um texto, alguma coisa que você queira deixar para os jovens que querem trilhar esse caminho do celibato, que querem conhecer o celibato. Cara, algo muito simples, mas muito profundo, com toda a sua teologia. Quando João Paulo II falava para os jovens não tenham medo, jovens, não tenham medo. Não tenham medo de abraçar a vontade de Deus, não tenham medo de fazer aquilo que Deus pede, mesmo que possa parecer algo muito doido, muito louco, mas aquilo que é de Deus é onde a gente encontra o sentido de tudo, a fonte da nossa felicidade. Muitas vezes a gente, como o Canto das Ilhas fala, né? Às vezes a gente pode até parecer infeliz, mas superando aquele vale da passagem, a gente vai encontrar a ressurreição. Por isso, não tenha medo, não só de seguir o celibato, não. Não tenha medo de se abandonar nas mãos de Deus e fazer a vontade de Deus. Se for para o celibato, não tenha medo do celibato. Deus não tira nada, Ele nos dá tudo. Não é uma vida sozinha, é uma vida povoada e muito feliz. Mas não tenha medo da sua vocação, não tenha medo da comunidade de vida, não tenha medo dos desafios da comunidade de aliança, não tenha medo de seguir uma profissão, não tenha medo de ser uma pessoa verdadeira, não tenha medo de ser uma pessoa honesta, não tenha medo de ser uma pessoa casta, uma pessoa pobre, uma pessoa obediente. Não tenha medo de ser de Deus. Show. Muito bom. E agora para a gente estar num momento final, a gente faz um momento de oracional. Por todos aqueles jovens que estão aqui escutando esse podcast, por aquelas pessoas que estão escutando, que tem esse desejo no seu coração, né? De se dar mais a Deus, de se inflamar mais por amor a Deus. Sim. Então, eu queria saber se você podia conduzir esse momento. Posso sim. Show. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, e nós que estamos aqui reunidos em teu nome, na certeza da tua presença, porque tu habitas os nossos corações. Pedimos a graça de olhar para ti, para a tua vontade, e não termos medo. Encontrarmos em ti, Senhor, a fonte da nossa alegria, encontrarmos na tua vontade o lugar onde o nosso coração inquieto repousará. Por isso, Senhor, nós te pedimos somente um coração dócil à tua vontade. Os nossos ouvidos, Senhor, se abram para ouvir a tua voz, a tua doce voz, Senhor, que nos chama. Que diante, Senhor, de todos os medos, que diante de todas as fraquezas, ao nos depararmos, Senhor, com os nossos limites, nós olhemos para ti e encontremos em ti a força necessária para superar tudo isso.
Dá-nos, Senhor, a graça de fazermos a tua vontade. Dá-nos a tua graça, Senhor, de abraçarmos a tua vontade, tomarmos a tua vontade como nossa, e assim, unidos a ti, juntos contigo, darmos passos firmes, decididos, neste caminho de santidade, neste caminho de ir para a felicidade, neste caminho de cruz e de ressurreição. Dá-nos a graça, Senhor, de contemplarmos, de olharmos para a nossa vida e vermos que tu fizestes por nós maravilhas. Por isso, Senhor, nós nos confiamos à intercessão da tua mãe, para que ela nos conduza, para que ela guie os nossos passos, para que ela nos aponte o caminho, que és tu mesmo. Que a Mãe da Misericórdia nos cubra com o seu manto e nos leve a cada dia a encontrarmos em ti, Senhor, o caminho para a nossa verdadeira alegria, para a experiência com a verdadeira felicidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero saber se você tem uma dica aí que você quer deixar para o jovem, de leitura, alguma coisa interessante. Sim, o livro que me ajudou muito, meu mestre de discipulado, o livro que foi escrito quando eu estava no discipulado, Quero Ser Amigo de Deus. Livro fantástico para todos nós. Inclusive, eu já li esse livro ano passado. Muito bom. Os jovens que desejam descobrir mais sobre o celibato formativo, mas também o celibato, essa vivência de uma castidade, que é um chamado também para todos nós, não somente para aqueles que são chamados ao celibato, mas todos nós somos convidados a vivermos como homens e mulheres castos, um coração inteiro dado a Deus e dando a Deus um coração inteiro e poder se dar aos outros também inteiro. Show, muito bom. Primeiramente eu queria agradecer, David, você estar aqui pela sua oferta de vida, por esse papo muito bom, esse papo que foi, com certeza deve ter tocado os corações das pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão aí assistindo. Queria agradecer. Eu que agradeço, cara, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o celibato. As pessoas precisam conhecer sobre o celibato. Sim. Precisam ver pessoas testemunhando o celibato, que é uma vida feliz, não é uma vida triste. Não é uma vida triste. Tem muita pessoa. Tem muita pessoa que ainda cita assim uma cor como uma cor de outro mundo, né? É realmente algo de outro mundo, porque é impossível viver o celibato sem viver de uma forma sobrenatural. Mas é muito encarnado também. A graça age na natureza, age nessa carne aqui. Pode agir na sua vida também. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Rezem por mim, para que eu possa perseverar até o fim. E nos encontraremos pelas estradas da vida e todos nós no céu. Porque para lá que a gente está caminhando. Sim, show. Então, obrigado, galera. Obrigado por você que participou desse programa hoje, do Papeando, desse podcast hoje. Muito obrigado. Fique até a próxima. E quero dizer que a gente já tem outras pessoas papeando sobre o celibato. Como a gente já teve o da Alicia, do Gabriel, faz um pouco nos primeiros podcasts. Vamos ter a Pâmela também, que vai estar papeando com a gente sobre o celibato. E vamos trazer outras pessoas, como padre, como seminarista, para estar papeando com a gente nesse mês vacacional. Então, fica ligado que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Alô, David, muito obrigado, viu? Alô, Carlos.